Esse foi sem sombra de dúvidas um dos momentos de maior indignação e frustração de toda a história da cultura pop. O estádio estava lotado, o mundo inteiro assistia, e o sonho de uma vida inteira estava literalmente na palma da mão do Ash. Tudo que ele precisava era que seu Pokémon mais forte fizesse o seu trabalho. Mas, em vez de lutar, aquele monstro cospe fogo simplesmente deitou no chão da arena, bocejou e tirou o cochilo, jogando o sonho do seu treinador no lixo por puro capricho e obstinação. Ao olhar para o Charizard naquele final da Liga Kanto, a maioria dos fãs sentiu uma raiva genuína e o chamou de egoísta, mimado e insuportável. Mas eu estou aqui hoje para te provar que aquela desobediência cruel não foi por maldade. Foi o sistema de um trauma muito antigo, silencioso e profundo. E antes que você ache que este vídeo é apenas uma recapitulação nostálgica de um anime de infância, para um pouco e olha para o espelho. Pense em quantas vezes você sabotou uma oportunidade incrível na sua vida profissional ou amorosa por puro orgulho. Pensa em quantas barreiras você construiu ao redor de si mesmo para não ter que obedecer, ceder ou confiar em ninguém simplesmente porque você jurou que nunca mais seria feito de bobo por ninguém. A verdade incômoda é que este ensaio não é sobre o Charizard, é sobre o preço invisível do abandono que você sofreu no passado, e sobre como você continua aceitando migalhas emocionais hoje, morrendo de medo de ser rejeitado outra vez. Pilar 1. A Síndrome do Cão Chutado na Chuva. Para entender a arrogância do monstro, a gente precisa voltar no tempo. Lá na primeira temporada, na região de Kanto, a gente precisa olhar para uma rocha cinzenta sobre uma tempestade implacável, onde uma criatura minúscula, debilitada e doente, cobria a chama da própria cauda com as mãos para não morrer. O Charmander sabia que se aquela chama apagasse, a vida dele acabava ali. Mesmo assim, ele se recusava a sair do lugar para procurar abrigo, porque o seu treinador, um canalha chamado Damian, tinha olhado nos olhos dele e dito: "Fica aí, eu já volto". O Damian se gabava publicamente de ter abandonado Charmander só porque o considerava fraco. E mesmo depois de ter atacado por um bando de Sparrows e quase ver a sua chama se apagar, o Charmander fugia do centro Pokémon para voltar para aquela mesma rocha. A mente daquela criatura desenvolveu uma espécie de dependência emocional tão severa que o impedia de enxergar a realidade com clareza. Para não aceitar a dor insuportável de ser descartável, ele preferia criar uma ilusão. Ele não me largou, ele só pediu para eu esperar. A psicologia chama isso de apego ansioso ou a síndrome do cão chutado. É o mecanismo biológico que faz com que você distorça a realidade para proteger quem te machuca. Traz isso para a sua vida hoje. É o profissional que aceita trabalhar 14 horas por dia, sendo humilhado e diminuído, se apegando à promessa de uma promoção que ele sabe, lá no fundo, que nunca vai chegar. É a pessoa que passa meses implorando por um pingo de atenção em um relacionamento frio, justificando a ausência e o desinteresse do outro com desculpas desconfortáveis para não ter que encarar o vazio de ficar sozinho. Assim como o Charmander na rocha, você fica parado na chuva da sua rotina, desgastando a sua saúde mental para manter o acesso à chama de alguém que já seguiu em frente há muito tempo. Pilar 2. Por que nós protegemos quem nos machuca? A hipocrisia humana ganha contornos de cinema quando Damian vê o Charmander já recuperado pelo Ash, usando um lança-chamas poderoso para derrotar a equipe Rocket. O Damian, que só se importava com a força bruta, reaparece com a maior cara de pau do mundo dizendo que estava procurando por ele o tempo todo. E o momento mais forte dessa virada não é o ataque que o Charmander dá no Damian, mas a ressaca do tratamento abusivo que ficou gravada na alma do Pokémon. Mesmo entrando para o time do Ash sendo decisivo contra os líderes do ginásio como a Erika e o Koga, o Charmander carregava uma necessidade neurótica de mostrar serviço. Ele se esforçava além do limite do seu próprio corpo, sempre com o medo inconsciente de que se ele falhasse em apenas uma batalha, o Ash faria exatamente o mesmo que o Damian fez, colocá-lo de volta na chuva. Quando você passa por um ambiente abusivo ou por uma rejeição severa, o seu cérebro desenvolve uma dissonância cognitiva. Você passa a ser o advogado de defesa do seu opressor. Você gasta uma energia monumental explicando para os seus amigos e para a sua família porque aquela pessoa que te faz chorar toda semana é no fundo uma boa pessoa. Você ataca quem tenta te salvar da rocha porque a verdade que eles trazem destrói a mentira confortável que você inventou para sobreviver.
O Charmander preferiria queimar quem tentava ajudá-lo do que admitir que tinha sido usado como um objeto descartável. Pilar 3. De Charmander rejeitado a Charizard rebelde. Então o enredo dá um salto. No episódio do Esquadrão Executors, o Charmander passa por uma espécie de farma de XP, acelerada e evoluiu para o Charmeleon e logo em seguida para Charizard. Ele ganhou um poder brutal em pouquíssimo tempo, mas a física da mente humana não aceita atalhos. Ele acelerou sua evolução física, mas a sua maturidade emocional continuou travada lá atrás, naquela noite de chuva em Kanto. Ao se tornar o Charizard, o comportamento dele muda drasticamente. Ele se torna insuportável, desobedece ordens, ataca o próprio Ash no episódio do Paras e só usa os seus golpes quando seu próprio ego é ferido, como quando o Aerodactyl zomba da cara dele na caverna. Salvar o Ash ali foi apenas um efeito colateral da disputa do seu orgulho. Muitos fãs achavam que ele fazia isso por ser forte demais para o nível do Ash, mas a neurociência explica que o hiperisolamento e a arrogância são, na verdade, mecanismos de defesa contra a vulnerabilidade. Pense em como você age quando alguém tenta se aproximar de verdade de você hoje. Você facilita ou você encontra um motivo, por menos que seja, para criar um atrito e manter distância? Você é generoso com quem te trata bem ou reserva a sua melhor versão, o seu melhor esforço e a sua obsessão apenas para aquelas pessoas que te ignoram e te tratam como o Damian tratava o Charmander? O Charizard adotou uma filosofia perigosa. Se eu não obedecer a ninguém, se eu não me importar com ninguém, ninguém nunca mais terá o poder de me abandonar. Ele chegou exatamente onde queria, tornou-se o mais forte, mas não conseguia ter o que perdeu: a capacidade de confiar. A arrogância dele era apenas o medo desesperado de ser um Pokémon indefeso na chuva outra vez. Pilar 4. O dia em que a armadura do orgulho derreteu. E essa falta de confiança cobrou o preço mais alto possível na Liga de Kanto contra o Rage, resultando na eliminação do Ash e no fim do seu maior sonho. Mas o Ash, sendo o líder que o Charmander precisava, não o abandonou. Ele o manteve no time, e o verdadeiro ponto de virada da retenção dessa história acontece na Liga Laranja, no episódio clássico Calafrios de Charizard. Ao enfrentar um Poliwrath por conta própria, ignorando as estratégias do Ash, o Charizard é brutalmente nocauteado e completamente congelado por um raio de gelo. A temperatura do seu corpo despenca e a chama da sua cauda fica por um fio. Ele está novamente à beira da morte, e é nessa noite que o ciclo do trauma se quebra. O Ash não grita, não cobra e não descarta por ter falhado. E o Ash passa a noite inteira até as mãos ficarem em carne viva, esfregando o corpo do Charizard com cobertores e soprando o fogo da cauda para mantê-lo aquecido. O Ash chora e pede desculpas por não ter sido um treinador bom o suficiente para evitar o que ele sofresse. Agora, para um pouco e faz uma checagem na realidade agora. Você tem um Ash na sua vida? Existe alguém no seu trabalho, na sua família ou nos relacionamentos que ficou do seu lado, mesmo quando você estava no seu pior momento? Alguém que não foi embora quando você ativou a sua armadura de arrogância, quando você ficou frio, distante ou insuportável. E a pergunta mais dolorosa de todas é como você tem tratado essa pessoa. Ao abrir os olhos de manhã e ao ver o Ash exausto, com as mãos machucadas de tanto cuidar dele, a mente do Charizard entrou em colapso. Ele percebeu que o Ash era o oposto do Damian. O Damian exigia perfeição para dar afeto. O Ash dava afeto no momento da maior fraqueza. Traumas de relacionamento só são curadas através de experiências relacionais reparadoras. Você só cura o medo do abandono quando permite que alguém cuide de você quando você está congelado pela vida. No dia seguinte, a dupla estava em perfeita sintonia. Aprendeu a Fúria do Dragão, derrotou o Poliwrath e conquistou o campeonato. Mas a prova desse final, dessa evolução, acontece mais tarde no Sharifk Valley, quando Charizard descobre que é o pior e o mais fraco entre os seus iguais. Ele é banido e passa a noite na água para provar que merece treinar ali. O Ash percebe que para o Charizard crescer, ele precisa ficar ali. E mesmo com o coração partido, o Ash o deixa para trás. Porque amar é isso às vezes. Ter a coragem de deixar ir para que o outro alcance o seu objetivo. Mas aqui eu te faço uma pergunta. O que o Charmander ensina sobre você? A jornada inteira desse Pokémon, desde a rocha na chuva até o desapego doloroso no Sharifk Valley, é um espelho desconfortável sobre a nossa incapacidade de lidar com a rejeição e com o fim dos ciclos. Porque a pior versão desse ciclo não é você ficar preso na rocha esperando por quem não vai voltar. A pior versão é você virar o Charizard
passar o resto da vida afastando, maltratando e machucando exatamente as poucas pessoas que estavam dispostas a queimar as próprias mãos para te manter aquecido. A pergunta de $1 milhão que eu preciso que você leve para sua semana é muito direta. Em qual rocha que você está sentado agora, tomando chuva, à espera de alguém que já te deletou da vida dele? Será que você está agindo como Charmander, aceitando desculpas esfarrapadas e desvalorizando a sua própria essência para caber nas expectativas de quem não se importa com você? Ou será que você já blindou tanto que está queimando pontes com quem realmente te ama por puro medo de ser vulnerável? Não há vergonha em admitir que você está assustado. A vergonha está em ver a sua própria chama apagar-se aos poucos porque você se recusa a sair do lugar de onde te machucaram. Arrume a mochila, aceite que quem te queria bem de verdade nunca teria te deixado na chuva e permita-se a caminhar em direção a quem realmente está disposto a enfrentar o frio do mundo ao seu lado. Se esse ensaio psicológico faz sentido para sua vida atual, deixe um comentário aqui embaixo me dizendo: você está mais para Charmander na chuva ou para Charizard na armadura do orgulho? Eu vou ler e responder a cada um de vocês no silêncio da meia-noite. Toda segunda, quarta e sexta-feira, a gente se senta aqui para usar a filosofia dos personagens que moldaram a nossa história como um espelho para os nossos dias reais. Se inscreve no canal, ativa seu DNA Nerd e faça parte da nossa comunidade. Até a próxima, mutantes da internet.